ponte Tacoma Narrows estava localizada a cerca de 13 quilômetros a oeste do centro da cidade de Tacoma e 64 quilômetros ao sul de Seattle, capital do estado de Washington, nos Estados Unidos. As águas azuis de Puget Sound tornam-se um canal estreito com quase 1.600 metros de largura. A terceira maior ponte suspensa do mundo na época, com um vão central de 853 metros, foi aberta ao trânsito em 1 de julho de 1940. Apenas 4 meses depois, a ponte colapsou em uma tormenta no dia 7 de novembro, devido à ação do vento de aproximadamente 68 km por hora. Já no mês de maio, finalizada a montagem da estrutura metálica do tabuleiro, rebitadores e outros operários notaram o salto, ou o galope da ponte. Durante os 4 meses de vida ativa da ponte Tacoma Narrows, desenvolveu tipos de movimento sem precedentes na experiência de pontes suspensas. O movimento de ondulação vertical de origem aerodinâmico foi observado sempre que o vento atingia a ponte em pequenos ângulos com a horizontal, sendo observados até 9 modos separados de movimento. Amplitudes duplas tão grandes quanto 1,30 m não eram incomuns. Nas primeiras horas da manhã de 7 de novembro, ventos fortes sopraram através do estreito desde o sudoeste, batendo diretamente contra a viga de placas sólidas da estrutura do tabuleiro. A ponte começou a ondular, galopando com várias ondas de entre 60 centímetros até 1,5 m de altura. Às 7 horas e 30 minutos, o vento media 61 km por hora. 2 horas depois, às 9h30, os engenheiros registraram vento a 68 km por hora, perto da extremidade leste da ponte. Pouco antes das 10 horas, uma van de entregas da Rapid Transfer Company pagou o seu pedágio e seguiu para o oeste. Em seguida, veio Leonard Coatzors, editor de noticiais do Tacoma News Tribune. Coatzors estava dirigindo para a casa de veraneio da família na península. No banco de trás estava o cachorro de sua filha, um spaniel preto chamado Tugby. Coatzors pagou o pedágio e dirigiu até a ponte ondulante. Às 10 horas e 3 minutos, de repente, a estrada começou um movimento de torção lateral. No início o movimento era pequeno. Às 10 horas e 7 minutos o movimento se tornou gigantesco. A estrada inclinou até 7,5 metros de um lado e depois do outro, em um ângulo de até 45 graus. A cada 5 segundos o tabuleiro da ponte subia e descia violentamente com o movimento de torção. Às 11 horas, as ondas extremas da estrada, ampliadas pelo efeito aerodinâmico do vento nas laterais da ponte, começaram a rasgar o vão central. Enormes pedaços de concreto se partiram como pipoca, nas palavras de uma testemunha, e caíram nas águas geladas lá embaixo. Vigas maciças de aço, retorcidas como borracha. Parafusos, voando contra o vento. 6 postes de luz na extremidade leste se partiram como palitos de fósforo. Cabos de suspensão de aço estalaram com um som como tiros de arma, voando no ar. Quando os cabos de suspensão falharam, os vãos laterais começaram a movimentar os cabos principais para frente e para trás. Às 11 horas e 2 minutos, uma seção de 180 metros de estrada, na metade leste do vão central da ponte, se soltou. Com um rugido estrondoso, a seção maciça arrancou de seus cabos em uma nuvem de poeira de concreto, capotou e despencou 58 metros até a água. Por volta das 11 horas e 10 minutos, estava tudo acabado. As águas frias se agitaram e redemoinharam.
O coração da ponte galopante afundou sob as ondas brancas, parando no fundo do estreito de Puget Sound. O desastre da ponte Tacoma Narrows e as subsequentes inspeções e estudos realizados pelo professor da Universidade de Washington, engenheiro Frederick Bert Farquharson, estabeleceram a base para estudos aerodinâmicos para projeto de pontes, aplicados na construção de pontes suspensas por todo o mundo. A única vítima fatal da catástrofe foi o cachorro Tubby, que permaneceu agachado no banco de trás do carro de Leonard Coatzor quando ele o abandonou. O carro caiu na água junto com a ponte e nunca foi encontrado.